Shalom, shalom, amados, glória a Deus, obrigada pela sua presença, obrigada pela sua participação. Vamos nos colocar agora diante do nosso Deus, clamando para que Ele traga uma palavra que vá de encontro ao nosso coração, uma palavra de transformação, uma palavra onde nós possamos ser tocados pelo Espírito de Deus. Tem algo na Bíblia, amados, que eu gosto muito. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele é arquiteto e construtor. Nós precisamos entender isso da parte de Deus. Deus, ele não é mágico. Ele tem uma planta, um projeto, e depois ele constrói em cima desse projeto. Então, ele é aquele que planeja todas as coisas, monta a sua maquete, as suas arquiteturas ali, os seus fundamentos, e depois ele constrói em cima daquilo que ele mesmo planejou. Então, tenha sempre isso em mente. Deus não é Deus de ainda que ele pudesse, ainda que muitas vezes na Bíblia a gente vê ele atuando de maneira assim sobrenatural, mas normalmente existe um bastidor de construção de fé, existe um bastidor já de uma movimentação do próprio Deus para trazer aquela bênção. Amém? Em nome de Jesus. Então vá abrindo o teu coração, vá colocando a sua vida, a sua casa, a sua família, as suas necessidades na presença de Deus e fale para ele: eu preciso ouvir a tua voz, não pode ser a voz da pastora, não pode ser a voz de homem, tem que ser a voz do Senhor, porque a voz do Senhor ela é poderosa e ela nos modifica. Em nome de Jesus. Amém? Fecha os teus olhos, busque a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós precisamos da movimentação do teu nome, da tua força, do teu poder, do teu Espírito Santo. Nós estamos clamando, Senhor, para que cada um de nós, ó Deus, que entremos e estejamos ouvindo essa palavra, que ela venha com poder, com glória, com fogo, com unção, com o poder de despedaçar aquilo que o adversário colocou, os baluartes da mentira, papai, em nome de Jesus, aquilo que se levanta por fortaleza dentro de nós, tu vais trazendo a tua palavra e colocando todas as coisas no lugar, porque tu és Deus que transforma as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu quero dizer shalom, shalom para todos aqui, né? Cada uma das casas aqui representadas, que recebam a paz do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Queridos, abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1. Nós vamos falar a respeito justamente de Deus ser um arquiteto e um construtor. E depois, qual é a nossa postura diante daquilo que o Senhor começa a fazer depois que ele coloca a planta aí para funcionar, como ele coloca a sua construção para funcionar a nosso favor. Amém? A palavra de Deus, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, ela estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. E chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Amém, amados? Então, eu vou falar a respeito dos 6 dias aí, a respeito da construção do Senhor, desse lugar onde ele estava trabalhando para colocar a coroa de tudo aquilo que ele criou. Ele estava ali trabalhando para colocar alguém nesse lugar aí. Então, é disso que eu quero falar hoje com você. Quero pedir a sua atenção, com a sua mente voltada. A palavra de Deus diz que existe a mente do Espírito. Então, não ouça com a sua mente da carne, ouça com a mente do Espírito, para que o Espírito Santo possa trabalhar as várias nuances do nosso entendimento, para que nós saiamos daqui cheios da palavra de Deus, cheios do fogo de Deus e da vontade de vencermos os obstáculos que dia após dia se apresentam diante de nós. Amém? Então, amados, nós vamos ver que algo aqui está acontecendo. A palavra de Deus diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, tornou-se sem forma e vazia. Então, amados, o que nós vemos? Nós vemos um Deus que criou algo e, de repente, esse algo sofreu uma influência que a tornou sem forma e vazia. Então, eu quero falar hoje, verdadeiramente, quando nós encontramos os processos na nossa vida, que eles vão ser desenrolados por Deus a partir de algo chamado caos. Na quarta-feira, no projeto Bate-Papo com Jesus aqui em casa, estávamos falando um pouquinho a respeito disso, e falamos a respeito do poder da palavra para mudar o nosso caos. Como Deus usa a palavra, nós devemos usar a palavra para transformar os caos, mas o que eu quero falar hoje
é a respeito de quando Deus começa a formar algo dentro da nossa vida, qual é a nossa reação. Amados, Deus falou a respeito do copo cheio, copo vazio. Deus falou comigo a respeito da nossa gratidão ou da nossa ingratidão. Perceba que Deus fala que a terra toda estava sem forma e vazia. Então, haveria algo para ser construído. Você pode dizer aí na sua casa, processo. Fale comigo, processo. Deus começou a reconstruir a terra a partir daquilo que estava sem forma, vazio, em caos, não habitado. Deus começou a ter que trabalhar algo para construir um lugar aprazível para a coroa da criação, que seríamos nós, os homens, a humanidade. E ele não se deteve na dificuldade do caos. E a cada dia, queridos, ele começou a falar: haja e ouve, haja e ouve, haja e ouve. E para cada dia ele tinha uma palavra para aquele dia. E sabe qual era a palavra? E tudo ficou bom. E tudo ficou bom. Se você pegar a palavra de Deus, você vai ver, ele falou que tudo ficou bom. No versículo 4, no versículo 10, no versículo 12, no versículo 18, no versículo 21. E quando ele terminou tudo, ele falou: eis que tudo ficou muito bom. Porque no sexto dia, ele criou o homem. Depois dele terminar toda aquela construção que ele estava fazendo, ele colocou alguém para gerenciar aquela construção. E ele pôde dizer: e eis que tudo estava muito bom. E o que eu quero trazer a respeito de gratidão? Eu quero trazer, amados, a respeito de quando Deus começa um processo na nossa vida, você e eu precisamos entender que nem tudo vai acontecer assim. Ele vai falar assim para você: eu quero consertar o teu casamento, que está um caos, está sem forma, está vazio. Eu quero consertar o teu ministério. Eu quero consertar a tua profissão. Eu quero consertar a sua vida espiritual. Eu quero consertar a vida sua sexual. Eu quero consertar a sua alma, que às vezes está sem forma e vazio. E aí nós pensamos que Deus vai começar a trabalhar de maneira mágica. Ele não vai fazer isso. Primeiro, amados, ele vai começar a trazer a palavra, que vai modificando, e ela vai trazendo, em primeiro lugar, observe que Deus falou: haja luz, e houve luz. Primeiro, ele coloca Jesus dentro de nós para iluminar o nosso espírito, e aí depois ele começa a dar sentença a cada um dos lugares que estavam sem forma e vazio. Assim ele faz conosco, comigo e com você. Uma das nossas irmãs me enviou uma mensagem a respeito do novo nascimento, fez um paralelo muito legal em relação a isso, e eu creio que Deus também foi acrescentando ao meu espírito em relação a esse tipo de manifestação. Deus, ele olha para a nossa vida e ele percebe: mas a finança de tal pessoa está em caos e eu preciso arrumar. Só que para arrumar a finança que está em caos, existe alguém que governa aquela finança, que sou eu e você. Existe alguém que está trabalhando naquela finança, que sou eu e você. E ele precisa fazer o quê? Ele precisa tirar o nosso gerenciamento corrompido e colocar o gerenciamento pautado na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus vai trazer um bom destino para você, para mim. Então, nós vamos aprender qual é o pulo do gato para uma finança maravilhosa em Deus. E isso, às vezes, demora. É processual. Não é de um dia para o outro. Mas o que nós vemos aqui, amados, é que Deus ele tinha um parecer a respeito de cada um dos dias ou dos processos acabados na nossa vida. Para cada um desses dias ele falava: e tudo era bom. E como você e eu terminamos o nosso dia? Nós olhamos o nosso dia e falamos: tudo está bom, tudo está em ordem, ou nós olhamos para os nossos processos, nosso dia a dia, e nós estamos num processo de murmuração. Estamos numa atividade de acharmos que nada está fluindo. Sabe, amados, esses tempos atrás eu ouvi algo a respeito do copo cheio. Nós pegamos uma taça, vamos pegar essa taça aqui da Santa Ceia. Olha como ela está. E talvez você olhe e fala: essa taça falta bastante para terminar de encher. E aí, o que acontece conosco? Nós vamos ter que aprender a olhar a maneira de Deus. Ele vai falar: já tem um pouco de suco. Mas nós, amados, a nossa incredulidade, nós vamos falar: falta muito suco. Copo meio cheio ou copo meio vazio? Vai depender de como olhamos.
Vai depender de como está o nosso coração no processo que Deus está fazendo. Às vezes, tua família já não está mais do mesmo jeito. Às vezes, teu casamento já não está mais do mesmo jeito. Às vezes, teu coração e tua alma já não estão mais do mesmo jeito. Às vezes, você está conseguindo já liberar perdão mais rápido. Às vezes, você já está saindo da autocondenação, da autoacusação. Às vezes, você já conseguiu olhar para o seu marido e para a sua esposa, não como inimigos, mas está começando a olhar como parceiro, mas o adversário vem e põe um gosto ruim e fala: o seu copo está faltando muita coisa. Deus demorou 6 dias para completar o seu processo perfeito da sua criação. Quando ele pode dizer, eis que tudo está muito bom. Como eu e você entramos nesse lugar processual que Deus tem colocado a minha vida e a sua vida. Às vezes Deus tem uma transição para você num trabalho. E às vezes você está falando, mas o trabalho não chega, mas o trabalho não chega. Ai, mas tal coisa não chega. E aí o que acontece, amados? Nós estamos permitindo entrar na nossa vida algo chamado murmuração. Amados, e o Senhor falou seriamente comigo a respeito do que acontece quando nós murmuramos, quando não entendemos o processual de Deus, quando estamos tão focados naquilo que nós queremos chegar já naquele lugar, que nós não conseguimos ter a gratidão dentro do nosso coração. Nós estamos tão afoitos, tão ansiosos para chegar naquele lugar, que aquilo que Deus está fazendo, conforme nós vamos caminhando, isso não nos interessa. Isso parece que não tem valor. Isso parece que faz com que nós fiquemos, ao invés de ficarmos cheios de esperança, nós fiquemos com aquilo que diz lá em Provérbios: a esperança adiada, ela adoece o coração. Então, o que o Senhor está falando hoje para você e para mim é: se movimente dentro daquilo que eu estou fazendo na sua vida agora, hoje. Então, Deus pegou no segundo dia, ele olhou e falou: vamos fazer separação entre o firmamento. Nós vamos fazer separação entre as águas, nós vamos depois, no terceiro dia, vamos colocar luzeiros, e aí ele vai fazendo as coisas. Só que quando ele termina o processo daquele dia, você e eu estamos felizes, ou nós estamos com a nossa boca murmurando e faltou isso, faltou aquilo. Deus me deu a serpente abrasadora, Números, capítulo 21. Quando aquele povo estava murmurando de Moisés e murmurando contra Deus. E eles falaram: nós estamos cansados desse lugar que não tem água e só tem esse maná para a gente comer, esse pão vil. Nós estamos com a nossa alma impaciente, cheio de fastio. Sabe por quê, amados? Ainda não entendemos que há um recurso em Deus para cada um dos dias da nossa vida. E Deus está esperando que a gente termine os nossos dias satisfeitos com a presença dele. E Deus enviou algo ali no meio daquela murmuração. Deus enviou serpentes abrasadoras, ou seja, ele enviou algo para destruir o seu povo por conta da murmuração. Querido, quando você e eu murmuramos, nós damos lugar para espíritos malignos vir paralisar a obra que o Senhor está fazendo em nós. O adversário vem para nos machucar e nos ferir. E a palavra de Deus diz que Cristo tem que intervir, porque aí Moisés precisou fazer uma serpente de bronze, levantar essa serpente e fala: quando você for mordido por essa serpente abrasadora, você olha para Jesus, que aí você vai ser livre deste mal. O que Deus está falando, amados, precisamos começar a ser gratos por aquilo que Deus está fazendo na nossa casa, na nossa vida, e pararmos de olhar como se fosse impossível chegar no lugar onde Deus falou. Deus está falando para nós: existe um processo, existe um preço, existe uma renúncia, existe uma manifestação que você vai ter que ir desligando de você mesmo, você vai ter que ir entregando a sua carnalidade para mim, e isso nem sempre é fácil, é deserto sim, mas a minha presença estará com você. Agora, qual era o problema desse povo aqui de Números 21? O problema desse povo é que ele não sabia analisar o que Deus estava fazendo. Ele não conseguia ter a gratidão no coração de entender que eles eram escravos de Faraó, eles eram escravos do pecado, eles não conseguiam construir nada para eles mesmos, eles não conseguiriam deixar herança para os seus filhos, eles estavam debaixo de um jugo das trevas. Mas eles preferiam, amados, olhar para trás e falar: que saudade do melão, da cebola, da comidinha bem temperada, da carne. Mas eles não entendiam que Deus estava levando a vida deles para um lugar de herança,
de destino profético, de conquista, onde eles poderiam ser uma nação inteira, onde eles poderiam estar divididos nas tribos que saíam para a guerra e manifestar a glória de um Deus tão poderoso quanto era o Deus de Israel, que é o nosso Deus. Então, às vezes, amados, nós estamos exatamente como esse povo que Deus estava tirando do deserto para posicionar na terra prometida, que é Canaã. Ou seja, uma alma conquistada, uma alma reconstruída, emoções em ordem, pensamento em ordem, as coisas de Deus fluindo de dentro de nós de maneira saudável. Você é saudável nas suas emoções? Você é saudável nos seus pensamentos? Você é saudável nos seus relacionamentos, daqueles que estão muito próximos de você? Você é saudável com aqueles que se aproximam de você para ter uma palavra, para te conhecer? Você é uma pessoa que está saudável psicologicamente? Ou estamos doentes, ou estamos cheios de problemas por dentro da nossa alma, cheios de ressentimentos, cheios de rancor, cheios de coisas que Deus precisa tirar, porque não está fazendo parte mais daquela natureza que veio morar dentro de nós? Quando o Pai, em Gênesis 1, fala haja luz, é a mesma coisa da recriação do nosso espírito. O Espírito Santo de Deus vem morar dentro de nós e ele transmite a pessoa de Jesus Cristo dentro de nós. Ele nos revela o Cristo vivo e nós precisamos entender que nós precisamos ter um bom relacionamento com Cristo, que vai trazer um bom relacionamento de mim, comigo mesmo, de você com você mesmo. Primeiro amaremos a Deus, depois amaremos a nós, e depois amaremos as outras pessoas. Então, as más formações de como nós nos vemos, elas precisam sair da nossa vida. Aquelas murmurações, amados, que o adversário tem levantado contra nós, amados, nós precisamos entender que Deus está trabalhando poderosamente para tirar as más impressões que estão no teu coração a teu respeito. Deus está falando, eu tenho um processo para você, eu já disse pelo meu Espírito, haja luz e tem luz dentro de você, agora deixa eu fazer o meu processo, me deixa em paz, me dê liberdade para fazer o meu processo, continue andando comigo firmemente. E entendendo que para cada dia eu tenho algo para fazer em você, eu tenho uma separação, eu tenho uma plantação, eu tenho um regar do meu poder, do meu nome, da minha própria vida para você. Aleluia! Nós precisamos entender que nosso Deus é responsável pela construção que Ele está fazendo em você e em mim. Deus é responsável. Você pode dizer isso na sua casa aí. Põe a mão no seu coração e diga: Deus é responsável por mim. Ele não vai me abandonar no meio do caminho. Ele começa uma obra e ele termina. Filipenses capítulo 13. E ele é poderoso para me guardar até aquele dia onde Cristo virá me buscar. O Senhor está trabalhando no nosso caráter, nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos interpessoais. Você não está só, eu não estou só, mas precisamos arrancar a murmuração dos nossos lábios, porquanto as serpentes abrasadoras têm vindo contra nós, porque não entendemos o que Deus está tirando da nossa vida, o caos, e colocando a organização, a harmonia, a ordem, o fluir do seu amor, o fluir dos frutos do Espírito, amor, paz, alegria, gozo no Espírito Santo. O Senhor está tratando conosco e nós precisamos entender se nós vamos olhar para aquilo que Deus está fazendo, se está num lugar onde nós vamos olhar e falar, não, já está bom. Esse dia foi bom, esse dia eu venci. Eu quero te dar uma chave, querido, para cada um dos dias da semana. Existe uma manifestação das trevas. A palavra de Deus diz, basta cada dia o seu mal. E nós precisamos aprender a guerrear de acordo com aquilo que Deus nos dá de provisão para cada dia da semana. Porque se ele está falando, basta cada dia o seu mal aqui, em Gênesis capítulo 1, ele está falando, olha, tem um mal para você vencer nesse dia. Existe algo para você reconstruir nesse dia. Existe algo para colocar em ordem nesse dia. Porque eu quero terminar o dia, depois de eu ter construído você, e eu vou falar, esse dia foi bom. Não, esse dia foi mal. Mas você e eu precisamos abrir os nossos olhos espirituais, não sermos ingênuos espiritualmente e entendermos que se há um caos, existe alguém trabalhando nesse caos e é contra nós. E nós precisamos saber se Deus tem recursos para nós a cada dia, a cada manhã. A palavra de Deus diz que desde a antemanhã o Senhor já preparou para nós o livramento. Ou seja, no dia de ontem, o Senhor já preparou para nós o livramento desse dia. Deus é um Deus de antecipação, aleluia. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos estar ligados naquilo que Deus deixou para nós.
Desde a antemanhã, o Senhor está trabalhando por nós. Ele está trabalhando a nosso favor, então tem um recurso para mim e para você. E qual é o recurso? Um dos recursos que eu quero deixar bem claro para você hoje é a companhia bendita do Espírito Santo de Deus. Segunda-feira, existe uma manifestação das trevas para nos arrancar. Eu devo ter pregado isso já há alguns dias, mas eu estou trazendo novamente, é porque é importante que você comece a praticar essa manifestação do Senhor. São as 7 lâmpadas do Senhor, lá da menorá do Senhor. Aquele candelabro que está lá na segunda repartição do tabernáculo do Deus vivo. O candelabro do Senhor com 7 pontas são as 7 manifestações do Espírito de Deus. Quantos dias temos na semana? 7. Para cada dia tem um mal estabelecido das trevas contra nós. E nós podemos pegar os 7 Espíritos de Deus que está em Isaías capítulo 11. Cada um desses dias começarmos a ser ministrados por ele. Segunda-feira, qual é a manifestação das trevas que vem? Vem um espírito de sabedoria mundano, humano, para nos roubar o entendimento daquilo que Deus tem para nós. E o que eu tenho da parte de Deus para esse dia? O espírito da sabedoria. Eu posso pegar aquela lâmpada e acender sobre a minha cabeça e falar para o meu Deus: amanhã, segunda-feira, eu preciso de sabedoria, eu preciso de graça, eu preciso entrar nesse dia e colocar a minha vida em ordem. Eu posso falar: Espírito da sabedoria, vem sobre mim e me ajuda a vencer. Com essa sabedoria que procede de ti, é o Cristo vivo. Terça-feira, o adversário vem trazer uma falta de entendimento. A gente chama de necessidade, uma tolice. Algo que vem para embaralhar o nosso pensamento, não conseguimos pensar direito. Estamos com o nosso entendimento embotado, tem um monte de coisa para fazermos e estamos enrolados. O que eu faço primeiro? Falta de entendimento, falta de inteligência espiritual. O adversário vem, quer colocar uma tolice, uma burrice na nossa vida e nós olhamos para aquilo e não conseguimos entender. Às vezes a pessoa fala e você fala: mas eu não estou entendendo. Amados, eu tive a experiência de trabalhar num lugar onde as pessoas levaram seus filhos, que tinha problema lábio leporino, tinha aquela rachadura, aquela fissura na boquinha da criança. Teve mães, amado, que não conseguia ficar no lugar, porque estava debaixo de um espírito que roubava o entendimento, que ela não conseguia andar na casa, que a casa verdadeiramente era grande. Mas ela não tinha entendimento suficiente de sair e entrar naquele lugar, porque ela se perdia. O espírito do entendimento estava faltando na vida daquela mamãe. E ela levou sua filhinha embora por causa de uma limitação. E eu não sei quais foram as consequências, mas lábio leporino precisava fechar. E ela não conseguiu por conta daquele espírito de intimidação. Você vai errar a porta, você vai se perder aqui. Você não vai conseguir se achar. É entendimento. Um adversário se levanta na terça-feira para te roubar o entendimento. E aí você começa a clamar: Espírito Santo de Deus, a tua palavra, Isaías capítulo 11, me diz que eu posso me derramar na tua presença e clamar pelo entendimento que procede de ti. E o Senhor vai te trazer esse entendimento maravilhoso, poderoso, bendito. E você vai começar a enxergar as coisas com uma inteligência espiritual, com a qual você não estava acostumado a lidar com ela. Por quê? Porque o Espírito vem em nosso socorro, porque Ele está trabalhando para que nós, no final do 6º dia, nós possamos dizer: tudo está muito bom. Quando formos entrar no sábado de descanso, nós vamos olhar e vamos perceber que Deus fez tudo de bom para nós, tudo de melhor para nós. Aleluia. Então, amados, na quarta-feira, o que nós temos da parte de Deus? Na quarta-feira, nós temos o Espírito do Conselho do Senhor. Ele vem para nos aconselhar. E o adversário também, ele levanta conselhos malignos, informações malignas para nos tirar daquilo que é a movimentação de Deus para trazer decisões poderosas. Nós, influenciados ali pelo Espírito Santo de Deus, começamos a ter aquela manifestação para decidirmos certo, para entrar no lugar do conselho do Senhor. E a palavra de Deus diz que conforme nós vamos nos aconselhando com Deus, ele diz que na multidão de conselhos que se faz a guerra, nós começamos a pegar os conselhos poderosos do Senhor. Olha, você quer resolver a ira? Entre na presença de Deus. Você quer resolver o problema de perdão? Libere perdão e comece a orar pelo seu inimigo. O Senhor começa a trazer o conselho e o adversário nesse dia começa a falar: não, você tem razão. Você que foi machucado, ferido, a injustiça veio contra você. Esse pastor que está falando para você perdoar, essa Bíblia aí que fala para perdoar, eles nem sabem do que eu estou falando, sabe? Sim.
Sabe sim. Tanto Deus que te criou sabe a respeito do perdão, como o pastor que está falando para você perdoar, a pastora, também passaram por problemas difíceis de serem resolvidos, problemas de pessoas que feriram tão profundamente que você olha e fala, não é justo eu perdoar. Mas o conselho de Deus vem com poder, com glória, e ele se coloca na nossa mentalidade, e ele vai trabalhando ali como se fosse um alvejante numa roupa que está suja. E ele vai trabalhando, trabalhando e vai nos tirando daquele lugar de imundície, daquele lugar de falta de perdão, porque é necessário nós entendermos que inclemência, falta de perdão é sujeira. Não é coisa boa para estar no nosso coração, não, queridos. Não é a falta de perdão. Ai, com esse eu não converso, com aquele eu não converso, com esse eu não quero comunhão. Aquele vai estar na festa? Ai, eu não queria ir. Amado, sei. Nós temos a nova natureza do Cristo vivo dentro de nós, sei. E nós precisamos aprender a andar de acordo com o que Cristo andaria, porque nós somos pequenos cristos. Cristão quer dizer pequeno Cristo. Então, nós precisamos sair da nossa caixinha religiosa e achar que porque temos o nome de Jesus em nós, nós não precisamos andar como ele andou. A palavra de Deus no livro de Jeremias, livro de Ezequiel, perdão, diz que só porque vocês têm o nome de Deus, vocês carregam o nome de Deus, você acha que Deus vai proteger vocês? E verdadeiramente, amados, o caos se estabeleceu naquele lugar. E eles foram saqueados, eles foram levados cativos. Por quê? Porque acharam que o nome de Deus é um amuleto. O nome de Deus não é um amuleto. O nome do nosso Deus, de Jesus Cristo, é o nome de uma pessoa que mora dentro de nós. E Ele quer que nós vivamos de acordo com aquilo que Ele é. Aleluia! Então, amados, o Senhor começou, está trabalhando nossa vida. Quarto dia da semana, conselho. Quinto dia, fortaleza. E o adversário vem trazer o quê? Ele vem trazer um cansaço. Ele vem trazer as suas palavras terríveis. Você não pode, você não é. Você não tem força para vencer isso. Você nunca vai chegar no lugar onde Deus quer que você chegue. Mentira! Porque o Senhor nos traz espírito de fortaleza. E o que é a fortaleza? O que é um espírito de fortaleza, amados? A palavra de Deus diz: quando eu estou fraco, então é que eu sou forte. O que é a fortaleza? É nós andarmos em fé, porque aquele que anda pela fé, o Senhor fala que a alegria do Senhor nos faz fortes. Nós precisamos aprender a nos humilhar no lugar certo. A palavra de Deus diz: aquele que se humilha, Deus exalta. E nós andamos, amados, ai, fulano me humilhou, e o humilhado vai ser exaltado. Querido, leia melhor a tua palavra. Aqueles que se humilham, o Senhor vai exaltar. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão do Senhor, para que a seu tempo ele te exalte. Ai, eles me humilharam, então eles vão ver o que Deus vai fazer. Não é isso que Deus está falando. Deus está falando, coloca o teu sentimento, a tua alma, o teu caos diante de mim, as injustiças que fizeram. Às vezes nós pensamos que Deus ele vai inocentar o culpado. Deus não faz assim. Deus é justo. Mas ele já tem uma sentença para o culpado. E se o culpado se arrepender, alguém já pagou o preço daquele pecado que foi feito contra você, daquela injustiça que foi feita contra você e contra mim. Agora, o problema é que na quinta-feira, onde vem a força de Deus para nós, onde o Senhor está falando, se humilha na minha presença, nós queremos ficar grudados com aquilo que fizeram contra nós. Nós não queremos entregar. Às vezes é aquilo que o trabalho nosso precisa de um pouco mais de força, um pouco mais de rompante. O Senhor vai falar para você ser forte, seja corajoso. E nós vamos falar, eu não vou conseguir, estou fraco, estou fraco, estou fraco. Parece galinha de Angola. E o Senhor não está debochando da tua fraqueza. Ele está simplesmente falando para você, tem lugar para você colocar a tua fraqueza, amado, amada. Tem um lugar para colocarmos a nossa fraqueza, é aos pés do Senhor. Porque se colocarmos na nossa alma, na nossa carne, nos altares de Satanás, seus demônios, nós vamos fortalecê-los. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Onde você coloca a sua fraqueza, eu coloco a minha fraqueza, vai responder por nós. Agora, se colocamos a nossa fraqueza no altar de Deus, ele vem em nosso socorro e nos fortalece. Ei, ele fala na palavra, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha mão. Eu te fortaleço. É ele, amados. Sabe, o nome Ezequiel quer dizer o Senhor fortalece. Então, às vezes, você precisa pedir para Deus, Senhor, hoje é quinta-feira, faz um Ezequiel em mim. O Senhor me fortalece e eu vou vencer. Chega sexta-feira, é o dia da concupiscência da carne, é o dia da sensualidade.
É o dia do adversário vir, amado, para nos roubar o conhecimento de Deus e ficarmos na carne. Dia do conhecimento, espírito de conhecimento, espírito de intimidade. A palavra conhecer, amados, ela está ligada. Se você pegar em vários textos em hebraico, você vai ver que é como conhecimento, quer dizer como uma relação de intimidade do marido e da mulher. Então, o que acontece na sexta-feira? Pode ver que sexta-feira está todo mundo se preparando para aquilo que é os deleites do final de semana. Mas o Senhor está falando, eu tenho o meu conhecimento para dar para você. Venha, comece a ter intimidade comigo. Sexta-feira é dia de conhecermos intimamente o Senhor, e Ele vai derramar, porque a intimidade do Senhor é para os que o temem, e o temor do Senhor vai se estabelecer no dia de sábado. Veja como o Senhor é sequencial naquilo que Ele faz. Se temos conselho, temos fortaleza. Se temos fortaleza, temos força para vencer a carne na sexta-feira. E na sexta-feira, com a intimidade do Senhor, temos temor do Senhor. No sábado, onde o adversário quer trazer as suas manipulações, a falta de descanso, quer falar para a gente, corre, porque não tem ninguém por você. Chega sábado, amados, estamos distraídos, não descansamos, não buscamos a Deus. Sábado é o dia do adversário nos tirar do descanso de Deus. E domingo é o dia do Senhor. O dia de nós entrarmos, se temos temor, o Senhor vai manifestar o senhorio dele nas nossas vidas e ele vai começar a dar comando começarmos, que já começou domingo, para começarmos com a nossa vida limpa. Sábado gastamos tempo com Deus limpando as nossas armaduras. Eu quero, Senhor, me deleitar em Ti. Eu quero estar tranquilo contigo, Senhor. E aí, o que o adversário faz? Ele no sábado traz um monte de distração e gastamos um tempo terrível com muitas coisas. Tem verdadeiramente descansar na intimidade de Deus. No domingo, como eu disse, é o senhorio. E aí você se apresenta, Senhor, eu vou recomeçar a minha semana. O que tu tens para mim? Deus, Ele quer fazer isso nas nossas vidas. Só que o adversário ele nos distrai com tanta murmuração, com tanto projeto paralelo ao projeto de Deus. Quando começamos, abrimos esse culto, falamos que Deus é arquiteto e construtor. E você precisa entender isso, e eu preciso entender isso. Eu preciso colocar na minha mentalidade, Deus está construindo algo aqui dentro de mim. Ei, amado e amada, você precisa entender que lá no Jardim do Éden, Deus estava construindo o paraíso para que o homem dominasse no paraíso. Só que como o homem se perdeu, Deus agora está construindo o coração teu e meu, o meu espírito e o teu espírito. Sabe para quê? Para ele morar com bastante largueza dentro de nós. E aí ele está falando, eu reconstruo você, como eu construí o Éden. Eu reconstruo você, não agora para eu olhar e falar que está muito bom, porque você domina lá. Eu estou falando que eu reconstruo você para que o meu domínio se estabeleça sobre você e eu diga, é muito bom estar com você. Você entende o que Deus está fazendo? Ele está te reconstruindo, porque nós somos morada do Deus Altíssimo. Ele está trabalhando a nosso favor, porque ele está falando: olha, eu tabernaculei, eu moro dentro de você, você é meu tabernáculo santo, eu estou trabalhando a teu favor, eu estou te modificando, eu estou tirando a murmuração dos teus lábios, eu estou tirando as concupiscências, eu estou tirando o medo, eu estou tirando aquilo que é a raiz de amargura, a raiz da ingratidão, eu estou trabalhando dentro dos teus fundamentos, porque eu sou Deus santo e eu quero morar dentro de você completamente. Pare de achar que Deus está te cansando. Isaías 43 fala, olha, entra comigo em juízo, fala comigo as tuas razões, vem e se justifica diante de mim, ou seja, abre o teu coração diante de mim, fala o que dói, fala o que pesa, e deixe que eu comece a organizar a tua vida. Venha, gaste tempo comigo, apresente o teu sacrifício. O Senhor fala, mas você não me buscou, Jacó. Você não gastou tempo comigo, ó Israel. Você está perdido porque você não tem entendimento de quem eu sou, do meu amor por você e daquilo que eu tenho de recurso. Amados, eu falei um recurso do Senhor apenas para os 7 dias da nossa vida. As nuances do Espírito Santo de Deus, não é que nós temos 7 Espíritos Santos, não, não é isso, estou falando de nuances do mesmo Espírito Santo de Deus. Um recurso. Agora nós temos a autoridade da palavra, nós temos a autoridade dos anjos, a autoridade das armaduras, nós temos a autoridade, amados, do amor de Deus, do perdão de Deus a nosso favor, nós temos a autoridade da justificação, da santificação, é a autoridade mais. Mas por que não usamos? Porque não conhecemos a Deus.
Nós precisamos entrar num lugar onde estejamos tão aliançados com o nosso Deus, onde Ele possa chegar a cada 6 da tarde, vamos colocar assim, na viração do dia e falar para nós: hoje eu vim te ver e eu tenho algo novo para te dar. Eu quero fazer do teu dia um dia bom. Eu quero fazer um dia, o seu dia, de reconstrução em mim, não de uma reforma, mas uma uma restauração tão poderosa que Deus quer fazer em nós, amados, que Ele vai chegar e olhar para nós e falar: você estava um caos, mas olha agora, o seu copo já está quase transbordando, teu copo já subiu de nível. Aquela aguinha do começo que você achou que era pouquinha, o copo está meio vazio. O Senhor falou: não, já tem um pouco de água e eu estou subindo esta água. E ela vai se transbordar. E ela vai tocar muitos. Sabe por quê? Porque eu restauro para que você possa ajudar na minha obra, para que eu possa restaurar outros. Qual é a nossa função como pastores? Nossa função como pastores e líderes é te encaminhar para que você seja um líder depois, ou alguém que seja um influenciador daqueles que estão ao teu redor. Como está a sua esposa? Ela está feliz? Como está o teu esposo? Ele está feliz? Pastora, como que eu vou preocupar com meu esposo, com a minha esposa, com meus filhos? Eu estou uma bagaça. Sim, mas você não vai ficar bagaçada, despedaçada. Cada sentimento seu fragmentado de um lado para o outro a vida inteira. Não, aquele que começou a boa obra em você, ele vai terminar até o dia de Cristo. O Senhor está trabalhando a teu favor, como eu disse, ele é responsável sim por você e por mim. Só que precisamos dar crédito. O caos que estava em nós, amados, o Senhor tem falado: deixa a minha luz entrar, deixa o meu Cristo entrar, e sobre esse fundamento que é o Cristo vivo na sua vida, eu começo a edificar um jardim poderoso. Antes eu vinha te visitar na viração do dia, agora eu já habito dentro de você, e todas as vezes que você me chama, eu estou com você. É isso que Deus está falando. Você quer passar por uma restauração da sua vida? Se abre para mim. Deus não está falando que não vai doer. Ele só está falando para você: eu estarei junto. Pode ter certeza. Não te deixarei só. Nunca jamais te deixarei. Nunca jamais te abandonarei. O Senhor fala isso lá no Velho Testamento e no Novo Testamento, para nos deixar com uma confiança de que Ele fala a verdade, amados. Ele está dentro de nós. O nome dele é Emanuel. Ele está dentro de nós. Então, eu gostaria hoje de te convidar a ser uma pessoa que permite Deus trabalhar todos os dias. E você depois, no final do dia, você chegar e falar: Senhor, o que foi feito foi bom. Senhor, o que o Senhor fez foi bom. Senhor, doeu tanto, mas eu estou conseguindo vencer. Senhor, o choro durou uma noite inteira. Às vezes dura semanas, meses, anos. Mas daqui a pouco a luz do Senhor vai raiar. E aí você vai poder falar para ele: o choro durou uma noite, mas a alegria, ela veio pela manhã. E você vai olhar e você vai ver que valeu a pena esperar no Senhor, porque Ele é fiel. Então Deus está te chamando, querido, querida. Está te chamando, venha, deixa eu trabalhar com você. Deixa eu colocar a minha mão sobre você. Deixa eu colocar a minha mão dentro de você. Deixa eu mexer nos teus fundamentos. Deixa eu arar aí esse lugar que nunca passou nenhum arado. O livro de Jeremias, capítulo 4, fala a respeito de um campo que nunca recebeu um arado. Em Oséias também fala: arai o campo de Poussuio, um lugar onde nunca entrou um arado. Aquela terra está dura. Aquela terra, não nada vai crescer ali, amados. Por quê? Porque ela está dura. Sabe quando fica compacto? E vai bater assim, parece que é um chão batido, não tem como penetrar nenhuma semente, nada ali. Mas se nós pegarmos um trator desses bons, vai começar a vir aquelas lâminas e vai começar na modernidade, não é? Que o Senhor tem preparado aí para a agricultura. Então vai entrando aquelas lâminas e aquele terreno do teu coração que você quer que ninguém mexa. Ninguém mexa. O Senhor está falando: pois são esses territórios que eu estou convocando. São esses terrenos que eu estou convocando para as minhas mãos. Sabe por quê? Porque está gerenciando você para o mal, para a tristeza, para a dor, para as raízes que tem dentro do teu coração. Eu quero arrancar isso. Às vezes você se decepcionou com seu filho, às vezes você se decepcionou com a sua esposa, e aquilo está lá como uma faca no seu coração, mas você fala para Deus: aqui não, aqui não, aqui não, aqui não. Não, Jesus, não precisa mexer com isso, porque isso me cheira a dor.
Isso me cheira a tristeza, a angústia, foi uma traição tão grande. Mas sabe o que o Senhor está falando? Esse lugar ainda rege a sua vida. E eu preciso tirar todas as regências malignas de dentro do teu coração. Você confia em mim? Eu vou trabalhar nisso para você. E daí vai nascer uma justiça que você jamais imaginou que nascesse. Porque, queridos, e nesse mesmo versículo de Lamentações fala: não semeie entre espinhos, deixa eu arar a sua terra, deixa eu tirar o terreno duro, deixa eu tirar essas raízes espinhosas, deixa eu tirar o cardo, o abrolho, o espinho, deixa eu tirar esse matagal aí que está dentro de você. E aí a semente da minha palavra, ela vai começar a germinar, ela vai cair nesse terreno e ela vai começar a germinar e vai nascer frutos que saltam para a vida eterna, frutos de justiça. Deus está te chamando para um lugar mais profundo nele mesmo. Às vezes você foi abusado, abusada, mas não quer que ninguém saiba. Mas Deus já viu. E o adversário também viu. E agora ele fica aí falando para você, abusada. Ninguém nem sabe, ninguém para te proteger. Ninguém conhece teu coração. Você está sozinha. Deus está falando, você tem pai. Traz seu caos aí. Deixa eu tocar no teu caos. Deixa eu trabalhar no teu caos. Deixa eu enviar a minha palavra. Haja, haja, haja. Haja luz, haja separação. Haja lugares de firmamento mudado. Haja estruturas que estão sendo chacoalhadas pela minha palavra. Deus, no livro de Hebreus, amados, fala: ainda mais uma vez abalarei os céus e a terra. Deus vai abalar tudo quanto pode ser abalado na tua vida, na minha vida. E é melhor nós deixarmos que ele abale. Porque ainda que os montes se mudem, as terras se abalem, ainda que o mar se levante, eles rujam, há um lugar em Deus para nós. Salmo 46. Há um lugar em Deus para nós. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Então, no meio daquele caos, ele vai enviar uma correnteza poderosa do rio poderoso dele para alegrar o teu coração e te trazer refrigério no tempo da angústia. Mas tire verdadeiramente a murmuração dos lábios. Não se enfade com aquilo que Deus está fazendo, porque Ele sabe como trabalhar. Os nossos pensamentos são mais baixos que os pensamentos de Deus. Os propósitos de Deus são mais altos, os planos de Deus são mais altos. E Ele está te chamando e me chamando. Deixa eu trabalhar nas suas feridas. Ah, mas eu não vou conseguir sozinha. Pode nos procurar. Tem meu esposo, para aquele que às vezes né, quer conversar, que é homem, quer conversar. Tem a minha vida. Temos aqui, no caso, nós dois, para trabalharmos com casais. Estamos à sua disposição, querido, querida. Então, por favor, em nome de Jesus, não se furte do processo. Tenha, sim, verdadeiramente disposição para falar para Deus, mexe aqui profundamente. Não quero mais andar nas trevas. Não quero mais andar no caos. Não quero mais andar sem forma e vazio. Não quero mais andar dominado por aquilo que está lá no fundo. E cada dia que eu vejo tal pessoa, meu coração se fecha. Cada dia que eu vejo uma situação difícil, meu coração se fecha porque eu fico cheio de medo, porque ninguém nunca lutou por mim. Nem nunca interveio na minha vida. E eu me sinto só, abandonado, rejeitado. Aí Deus vai falar para você, mas eu vou trabalhar com você. Eu vou mostrar para você o quanto eu te amei. Na cruz do Calvário, estou te chamando, vem. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Eu gostaria que você fizesse uma oração muito ousada na presença de Deus. A oração que nós precisamos fazer hoje, eu preciso conhecer o Senhor e a força do teu poder. Mostra-me o teu poder. Mostra-me. O senhor tem um plano? O senhor é arquiteto e construtor. Então eu preciso. Mostra a planta da minha vida e a construção que tu vais fazer. E me ajuda a ser fiel, te ajudando. Ah, mas e se ficar muito difícil? Ah, mas se. Querido, se você tem um coração quebrantado a ponto de permitir Deus trabalhar nele, ele vai te manter em pé. Ele vai te manter do lado dele. Ele vai te manter no tratamento. Ele vai te manter porque ele é fiel. Não confie em você. A nossa carne não tem nada para oferecer para Deus. Mas faça uma palavra com Deus, seja firme. Fala, Senhor, não te importes com as minhas lágrimas, eu quero continuar. Não me deixe sair desse lugar. As aflições são muitas, mas eu quero continuar. Sabe por quê? Ele vai enxugar dos olhos todas as lágrimas. E depois, quando você olhar para trás, você vai falar: o caos passou. Valeu a pena. Valeu a pena. Então, pegue a sua santa ceia. Em nome de Jesus.
Quem não preparou, por favor, vou dar um tempinho enquanto eu falo mais um pouquinho. Pega a tua santa ceia. Isso aqui, amados, não é para pessoas super santas, não é para os super espirituais, não é para os vice-deuses. Amém? Essa aqui é para aquele que está necessitando da misericórdia e da visitação do Senhor. Esse aqui é para aqueles que estão precisando, estão clamando por força. A palavra de Deus diz que aquele que não come do meu corpo e não bebe do meu sangue não tem parte comigo. E como eu posso ter parte com Deus em paz com Ele, sem ser réu de juízo de ceia? Como eu posso ter parte com Ele? Pai, estou no processo. O meu Deus, que já me justificou, mora dentro de mim. O Cristo vivo mora dentro de mim. E eu preciso sair desse lugar que está me machucando, que está me ferindo, ou nesse lugar de pecaminosidade. Eu preciso de Ti para vencer isso que está me assediando. Tome com essa mentalidade. Tome com essa reverência. E o corpo de Cristo vai se fazer presente na sua vida, em forma de vida e vida com abundância. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por cada um desses que vão tomar a Santa Ceia conosco, esses que estão assistindo, papai, e aqueles que virão a assistir ainda, papai. Em nome de Jesus, eu estou clamando, Senhor, para que teu sangue, o teu perdão, a tua graça, a tua vida com abundância venha sobre cada um de nós, ei, e que teu machado santo comece a cortar agora os fios, ó Deus, que estavam levando essas pessoas a ficarem cativas nesses lugares, como se fossem elásticos, ó Rei da Glória, que foram colocados nas costas das pessoas, ó Pai, e elas davam 2 passos e voltavam para trás, elas davam mais 3 passos e voltavam tantos para trás, que estavam desanimadas, papai. Em nome de Jesus, começa a cortar os laços agora da impiedade. Em nome de Jesus. E que tomemos essa santa ceia de maneira, Pai querido, que sejamos libertos, livres. E que o processo de construção, o processo de restauração venha sem detença sobre nós. Em nome de Jesus. Ministra força em nós. Ministra as manifestações do teu Espírito Santo, que não nos deixa, não nos abandona. Que cada dia que possamos viver, ó Rei da Glória, entendermos que levantamos na cama, sabendo que há um dia mau, mas também sabendo que é um Deus que é por nós. E Ele tem dado armas poderosíssimas para que nós vençamos o dia mau e possamos terminar o dia e falar: eu venci. Que dia bom. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos tomar. Aleluia. Aleluia. Papai, te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, participamos do teu corpo, do teu sangue, participamos da tua bondade, da tua graça, participamos desse memorial que é morte, mas também participamos da ressurreição, que é vida, que a tua vida comece a envolver agora cada um desses, ó Deus, que estão ouvindo, assistindo, que teu poder, ó Pai querido, nos fazer renascer, sermos restaurados pelo teu Espírito dentro de nós, venha sem detença, e aqueles que ouvirem, ó Pai querido, sejam verdadeiramente revigorados para vencer cada dia o mal estabelecido, Pai querido, para cada dia, mas o qual tu tens aquilo que é o teu poder para nos fazer vencer. Tu nos fazes mais que vencedores, é a tua palavra. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores, por meio dele que nos amou, que nós nos guardemos no teu amor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, manifesta-te, ó poder de Deus vivo, ei. Manifesta-te, ó Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém, para a glória do Pai. Amém, amados? Estamos encerrando, em nome de Jesus. Quinta-feira, novamente estaremos aqui, ou meu esposo, ou minha pessoa, em nome de Jesus estaremos aqui. E, amados, eu quero convidar você uma oferta, um dízimo, aquilo que Deus colocar no teu coração. Em nome de Jesus, seja um contribuinte da obra do Senhor. E vou te pedir mais uma coisa também. Por favor, se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo, coloca lá um joinha se você gostar da palavra, nos ajude a levar essa palavra adiante. Em nome de Jesus. Amém? Até a semana que vem. Shalom, shalom. Muito obrigada. Deus abençoe. Glória a Deus.